Entra aqui já direto. Olá, bom dia. Estamos entrando aqui ao vivo. Quero ver se está tudo ok. Vocês estão acompanhando aí? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o novo decreto. Ok, está tudo certo então. Mais uma vez, bom dia para todos vocês. Agradeço a atenção de acompanhar a minha rede social. Todos estão num momento de muita apreensão, de muita dúvida, de muito medo, pelas notícias que a gente vê no Brasil e no mundo. De muita incerteza. Uma certeza o mundo tem. É uma realidade terrível que todos vão passar por ela. Nós estamos trabalhando aqui em Maringá, para que as pessoas de Maringá possam passar por esta fase sem ser um caos, principalmente na saúde. Por isso fizemos várias medidas. Na segunda-feira nós anunciamos o fechamento do comércio. Foi uma medida que de manhã nós fizemos isso, até muita gente no momento achou exagerado, mas depois vocês viram o que aconteceu. Ao longo do dia, na segunda e da noite, praticamente todas as cidades do Brasil fizeram isso. Os governos fizeram medidas também nessa linha. Isso é necessário, gente. Isso é indispensável. Nós temos que salvar vidas. As pessoas têm que entender que tem que ficar em casa. Ficar em casa. Esse é o único jeito que nós temos para controlar. A Dani Silva está perguntando sobre o mercado, então vamos falar sobre o decreto novo. O decreto novo está para sair a publicação no Diário Oficial, alguns minutos ele já será publicado no Diário Oficial, para ser oficial mesmo, mas a minha rede social, a rede social da Prefeitura já divulgou o teor do decreto. Enfim, algumas restrições. Mercado, não será possível mais a aglomeração de pessoas. Não será possível mais aglomeração de pessoas. Nós vamos estabelecer, o decreto estabelece limite de uma pessoa a cada 25 metros quadrados. Uma pessoa a cada 25 metros quadrados do mercado, guardada também a distância de 2 metros entre as pessoas. Terá o mercado para poder funcionar, que permanece o mesmo horário, segunda a sábado, das 8 às 18 horas, o mercado deverá ser responsabilizado por organizar as filas, tanto dentro quanto fora do mercado. A fila fora do mercado vai ser controlada e de responsabilidade do mercado. Se o mercado não fizer isso, o mercado será fechado. Uma pessoa a cada 25 metros quadrados, fila fora do mercado, mantendo na fila a distância de 2 metros. Isso é uma regra. Dentro do mercado, os caixas deverão estar intercalados, os funcionários do mercado, todos com EPI, todos, sem exceção, e disponibilização de material, de produto para higienização ou para lavagem das mãos, para lavar as mãos. Isso é a regra que vale para o mercado, supermercado e mercearia. Isso já está em vigor. E dentro do mercado também, uma pessoa por família. Uma pessoa por família, sendo adulto. Portanto, crianças estão proibidas nos mercados. Idosos estão proibidos no mercado. Acima de 60 anos não pode sair de casa. Se não tiver ninguém pela pessoa, este idoso precisa de se utilizar o delivery, o telefone, ou pedir para algum vizinho, algum amigo, algum parente. Gente, agora é a hora da solidariedade. A gente está vendo aí na internet tantos exemplos de pessoas em condomínios colocando nome no elevador e telefones colocando à disposição dos aposentados, dos idosos. Então, sobre o mercado, é isso. Vamos esclarecer sobre delivery. Delivery só vai funcionar para entrega de alimentos e remédios.
Delivery só funciona para entrega de medicamentos e de medicamentos e de alimentos. Não há nenhuma outra forma de a empresa funcionar. E nestes casos de delivery, também com as portas fechadas. Portanto, as empresas devem ficar com a porta fechada. O delivery pode funcionar apenas para a entrega de alimentos e de remédios, com as portas fechadas. Não é possível delivery de empresas que não fornecem alimentos ou medicamentos. Isso vale para todas as empresas, isso vale para pet shop. O pet shop tem que permanecer fechado, atendendo a entrega apenas por delivery de medicamento e de ração para o animal. De qualquer modo, fica proibida a aglomeração de pessoas em qualquer lugar, seja público ou seja privado, ruas, avenidas, praças, parques, meus campinhos, em nenhum local público ou privado da cidade de Maringá poderá haver aglomeração de pessoas. É muito claro, não tem dúvida sobre isso. Vamos continuar aqui. Sobre clínicas veterinárias, só funciona para atendimento de urgência e emergência de animais. Clínica veterinária só para urgência e emergência de animais. Oficina elétrica, oficina mecânica, oficina elétrica, borracharia, somente para urgência e emergência. Não é para baixar as portas e trabalhar com todos os funcionários lá dentro. Muitas empresas fizeram isso na sexta. Não pode, só pode manter os funcionários lá dentro das empresas de produtos essenciais, alimentos e medicamentos. Clínicas médicas, também mudança, gente, mais uma restrição. As clínicas médicas, de um modo geral, serão fechadas, com exceções. Somente poderá atender as clínicas para obstetrícia, pediatria, cardiologia, nefrologia, pneumologia, para vacinas e postos de coleta. Portanto, todas as demais clínicas serão fechadas. Apenas as clínicas de obstetrícia, pediatria, cardiologia, nefrologia, pneumologia, vacinas e postos de coleta. Todas as demais têm que fechar. Não tem lógica uma clínica, por exemplo, de estética continuar funcionando. Se o salão de beleza está fechado, por que a clínica vai funcionar? Não tem que funcionar. Aquele procedimento é urgência e emergência? Não é. Então, clínicas médicas desta forma. Lojas de conveniência fechadas. Todas as lojas de conveniências fechadas. Postos de combustíveis somente para abastecimento. Postos de combustíveis somente para abastecimento. Nenhum outro serviço poderá funcionar dentro de posto de combustível. Nem lojas de conveniência, nem lojas de conveniência, nem outros serviços dentro de postos de gasolina. Apenas para abastecer os veículos. Também as atividades religiosas, praticamente não precisava nós colocarmos, mas resolvemos para não ter dúvida, porque ainda tínhamos algumas igrejas fazendo cultos, porque o decreto anterior falava em 25 pessoas, não tem mais essa quantidade, não pode realizar cultos presencial em nenhuma igreja de nenhuma denominação religiosa, somente por internet. Construção civil, também todas as obras paradas, públicas ou privadas, exceto quando o poder público declarar que aquela obra é de necessidade e de utilidade pública.
Caso contrário, inclusive as obras da prefeitura todas estão paradas e as obras da construção civil também todas paradas, porque não tem sentido. A essência, gente, é que as pessoas não saiam de casa. E se as empresas derem jeito de funcionar, mesmo que fechada, isso não adianta a gente enganar a nós mesmos. Nós estamos enganando quem, pessoal? Ontem na Itália, vocês viram quantas pessoas morreram só ontem? 625 pessoas. Gente, 625 pessoas somente ontem na Itália morreram. E pior de tudo, que se você comparar o primeiro dia de coronavírus na Itália, já está menor do que o primeiro dia aqui no Brasil. Então, gente, não tenham dúvidas, não vamos esperar. Já são 11 mortes no Brasil, né? E os casos confirmados já são centenas de casos confirmados. Isso aqueles que fazem exame. Gente, quantos casos tem nesse Brasil que não estão fazendo exames? São muitos. Então os números são muito maiores que os números oficiais. Os números são muito maiores que os números oficiais. Eu estou dizendo isso não para alarmar, não para causar pânico, que é a última coisa que eu quero. Mas estou fazendo isso e falando isso porque as pessoas que não conscientizaram ainda de que tem que ficar em casa, tem que conscientizar, gente, tem que conscientizar. A prefeitura está fazendo a parte dela, com apoio das forças de segurança, que eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, as forças de segurança da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícias Rodoviárias Federal, Estadual e Corpo de Bombeiros. Eles estão dando apoio total à nossa equipe de fiscalização, que desde ontem está percorrendo as ruas e verificando as irregularidades e autuando. Hoje, sábado, continua também as nossas equipes de fiscalização com as forças de segurança andando pela cidade. Aproveitando, se você tem alguma denúncia para fazer, você pode fazer pelo 156. Nós vamos mandar a equipe lá. Deixa eu ver se tem mais algum. Bom, duas coisas. Transporte coletivo. Primeiro, está proibido o transporte intermunicipal. Está proibido o transporte de passageiros intermunicipal. Os ônibus que vêm a Maringá, dos municípios da região metropolitana, não poderão vir a Maringá. Isso os governadores, tanto do Rio, São Paulo, Brasília, Goiás, Paraná, todos já proibiram o transporte interestadual. De um estado para outro não pode entrar. Então, gente, a lógica é de município para município também não. Então, não será permitido a partir de segunda-feira o transporte de passageiros intermunicipal. Portanto, através da imprensa, através da informação verdadeira, nós queremos passar a todos os municípios aqui do redor. Não receberemos mais ônibus. Por quê, gente? Para não contaminar tanto Maringá quanto a sua cidade. Talvez a cidade, vamos dar um exemplo, Mandaguari, não tem nenhum caso, mas a pessoa veio para Maringá, se contaminou aqui, vai levar para Mandaguari, vai contaminar Mandaguari. É assim que funciona, né? E outra coisa, vocês devem ter acompanhado o noticiário há pouco, né? O ministro da Saúde confirmou em portaria casos de transmissão comunitária no Brasil todo. Isso é uma diferença grave, gente. Isso é uma diferença grave, porque antes os casos eram de pessoas que tiveram contato com alguém que estava fora do país, como é o caso de Maringá. Maringá tem 2 casos confirmados, isto ontem. Desses 2 casos, eram casos que vieram de fora, então pessoas que tiveram contato ou estavam fora do Brasil. Mas agora a transmissão é comunitária, em todo o país reconhecido pelo Ministério da Justiça. Então ela pode, aqui na própria cidade, aqui no próprio país,
A Isabela ou Isabel, aqui me lembro, me passou perguntando sobre multas. Existem multas, sim, com toda certeza. Né? Nós, hoje mesmo, se as equipes encontrassem reincidência de ontem, elas seriam multadas. E é importante a gente deixar muito claro, pessoal. Né? Nós não queremos multar, nós não queremos arrecadar dinheiro com multa por transgressão ao decreto. Nós queremos é salvar vidas. E para salvar vidas, se as pessoas ainda teimam para salvar a vida delas mesmas e da família delas, o poder público tem que agir. E nós estamos agindo. Não é exagerado, não é alarmista, é necessário. Ou vocês querem que Maringá seja uma das cidades da Itália, por exemplo? Quem quer isso, gente? Ou da Espanha, ou da França, ou da Europa, ou da China, ou dos Estados Unidos? Isso está acontecendo no Brasil todo, no mundo todo. Então, isso vai acontecer. Eu tenho mais alguns pontos ainda, mas eu quero dizer que eu não dou conta de ler todas as medidas. Exatamente os 3 que eu ia falar agora. Call center não parou. Veja bem, o call center, se for esse serviço essencial, ele poderá funcionar com algumas restrições. Primeiro, o máximo de capacidade de 50% dos seus funcionários. Se o call center tem 100, ele vai trabalhar com 50 por turno e separada a distância de 2 metros entre um funcionário e outro. Então vamos lá, não tem dúvida, gente, call center, se for de serviço essencial, ele pode funcionar no limite máximo de 50% dos funcionários por turno e respeitada a distância de 2 metros. Só assim o call center vai funcionar. Se não for dessa forma, nós vamos fechar todos os call centers. Bancos, nós queremos fechar os bancos. Isso é que eu quero, fechar os bancos desde o começo. Ainda não fizemos uma medida de fechamento de banco, porque o banco segue o Banco Central. Portanto, enquanto os bancos ainda atenderem presencial, eles deverão ser responsáveis pela fila fora do banco, da mesma forma que no mercado. As pessoas deverão entrar em fila e 200 metros de distância um do outro. A responsabilidade da fila é do banco, não é das pessoas que estão na fila. A responsabilidade é do banco. Se o banco não organizar as filas, nós autuaremos e fecharemos o banco. Sobre indústrias, nós estamos determinando que somente funcionem aquelas que produzem material essencial. Somente poderão funcionar as indústrias que produzem material essencial. E também nesta hipótese, os funcionários deverão ser protegidos, deverão estar com o EPI. Então, indústria, todos os funcionários com o EPI, só funcionando a indústria que é essencial. Se a indústria tiver alguma dúvida se é essencial ou não é essencial, ela tem que solicitar a informação da Secretaria de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde atestará se aquela produção é essencial ou não. Se não, está proibida, porque também não dá para a indústria que não é essencial funcionar normalmente e o comércio, prestação de serviço não funcionar. Então essa é a regra para indústrias. Deixa eu ver mais. Clínicas odontológicas, está fechada. Todas as clínicas médicas e odontológicas fechadas. Todas as clínicas médicas e odontológicas fechadas. Clínica médica, exceção, vamos repetir, pediatria, obstetrícia, pediatria, cardiologia, nefrologia, pneumologia, vacinas e postos de coleta. Pediatria, falou? A clínica odontológica somente em caso da urgência e emergência. Se a pessoa está com dor no dente, é um tratamento de canal que ela não consegue deixar para fazer no outro dia, aí por regime de plantão ela poderá atender. As outras todas estão fechadas. Não tem por que funcionar demais clínicas, não podem funcionar. Inclusive, isso foi comunicado à Sociedade Médica, o CRM e à Organização de Médicos de Maringá.
Isto é inaceitável, qualquer posição diferente. Aeroportos e rodoviárias, muitos trabalhando de portas fechadas. Pode? É que misturou as perguntas. Claro que não pode. Sem ser aeroporto e rodoviária, a pergunta é, muitos trabalhadores de portas fechadas. Pode? Claro que não pode, gente. Só se for para delivery de alimento e remédio. Por exemplo, uma empresa de material de construção. Não vai funcionar. Não pode funcionar, mesmo com a porta fechada. Agora, se o material de construção for essencial para fornecer por um hospital, por exemplo, aí a guarda municipal acompanhará a compra desses produtos. Então não adianta as empresas tentarem dar um jeito de não funcionar, fica com a porta fechada e todo mundo lá dentro. Não pode haver circulação, gente. Enquanto isso não acontecer, nós estamos perdidos. Tem que proibir a circulação de pessoas. Lojas de confecções não vão funcionar nem por delivery. Delivery, mais uma vez repetindo, delivery é para a entrega de produtos de alimento e remédio. Todos os demais estão fechados, né? Todos os demais. No aeroporto, nós já ampliamos mais ainda as regras, né? Os hotéis e os motéis não poderão hospedar gente de fora de Maringá. Os hotéis e os motéis não poderão hospedar gente fora de Maringá. Se for hospedar, ele será multado ou será fechado. Na rodoviária na rodoviária o movimento praticamente vai a zero. Por quê? Porque os ônibus interestaduais o governador proibiu de circular. E os ônibus intermunicipais nós proibimos por este decreto, então não tem razão de ter funcionários na rodoviária. O aeroporto ainda não vamos fechar também, primeiro porque é uma regra da aviação civil nacional. O município não tem essa competência legal para fechar o aeroporto. Porém, desde sexta-feira, nós estamos com a equipe da Secretaria de Saúde lá no aeroporto, inspecionando cada um que chegar no nosso aeroporto. Somente entrará na cidade aquelas pessoas que moram aqui. Pessoas de fora vierem passear, isto não será mais possível. Os trabalhadores autônomos. Gente, tem muitas perguntas. Bom, remédios contínuos, vamos responder aqui que é mais fácil. Aquelas pessoas que recebem remédios contínuos da prefeitura, dos nossos postos de saúde, ele terá a prorrogação da sua receita. A receita será prorrogada para 120 dias e, nesses casos, nós temos a equipe da saúde que levará para o idoso o remédio na sua casa. A equipe da Secretaria de Saúde, as ACS, não entrarão dentro das casas, apenas chamarão as pessoas e eventualmente farão entrega de medicamentos. Isso nós precisamos. Os trabalhadores autônomos, a regra é a mesma, gente, para tudo. É serviço essencial, aquele serviço essencial, se for, ele pode exercer aquela atividade. Não sendo, é proibido funcionar. Serviços essenciais apenas. Estou tentando ver aqui, estou contando com o apoio da Eliane, que está aqui do meu lado me ajudando, porque eu não dou conta, é impossível ler, só pessoas aqui agora tem 5.400. Eu não consigo, é quase impossível eu ler aqui eu estou aqui usando o meu celular, então eu não consigo ler. A Eliane está aqui do lado, no iPad, tentando ver um pouco das respostas. Isso aqui é importante, gente, porque muita gente está falando, mas a empresa vai quebrar. Gente, a empresa, infelizmente, todas as empresas no Brasil e no mundo vão passar por uma crise profunda. Só há um jeito. O governo federal vai ter que socorrer os estados, os municípios e as empresas. Já está acontecendo alguma coisa, vocês estão acompanhando em nível nacional.
O governo federal já tem anunciado uma série de apoios financeiros, prorrogação do Simples Nacional por 90 dias e algumas outras medidas estão sendo adotadas pelo governo federal para socorrer as empresas e para não haver desemprego. Porque se houver desemprego também em massa, essas pessoas não terão como se manter e aí o poder público acaba tendo a necessidade de se manter. Então, a prefeitura também está fazendo a parte dela em relação a isso. Os tributos municipais que incidem no Simples, nós também postergamos por 90 dias o vencimento. 90 dias é diferimento dos tributos municipais para o Simples. Isso já vai aliviar, pelo menos dar um fôlego para muitas empresas, pelo menos as pequenas, médios, né, microempresas, todas elas, empresas de pequeno porte, todas elas que pagam o Simples terão a prorrogação por 90 dias dos impostos municipais. A prefeitura não vai encaminhar para dívida ativa, muito menos para o Poder Judiciário, nenhuma execução por dívida durante esse período de no mínimo 90 dias. No mínimo 90 dias, porque se for necessário prorrogar, nós vamos prorrogar. Mas, gente, se cada um der a sua dose de sacrifício, se cada um der a sua dose de sacrifício pela vida, nós passaremos rapidamente desta crise aqui em Maringá e aqueles que precisarem atendimento poderão ser atendidos na rede, tanto pública quanto privada, porque é uma realidade. É uma realidade, gente. Se as pessoas não fizerem isolamento social, se as pessoas não ficarem em casa para nós segurarmos o pico, vai chegar o momento, isso já está sendo reconhecido por todos, inclusive já foi reconhecido pelo ministro da Saúde, vai chegar o momento em que a rede pública e privada não vai dar conta. Pública e privada. Não adianta, se a gente não fizer o isolamento e chegar o pico e virar o caos na rede de saúde, não adianta a pessoa ter dinheiro para pagar em dinheiro um leito de UTI em Maringá, porque não vai ter. Essa é a essência. O ministro da Saúde ontem foi claro: se nós não fizermos isolamento e passarmos por esse período achatando a curva dos casos, não vai adiantar você ter plano de saúde ou dinheiro para pagar UTI e internamento, porque não vai ter local. Essa é a realidade. Por isso que nós estamos fazendo tudo isso, gente. Por isso que desde sexta-feira, desde ontem, estão em vigor várias medidas. É para nós podermos passar, pelo menos Maringá, passar por essa fase sem pico, dando possibilidade da nossa estrutura pública atender. O Alisson, tem vários perguntando sobre o Sesumar aqui. Ontem aconteceram muitas denúncias, a nossa fiscalização teve lá, como foi em 275 empresas. O serviço, por exemplo, online de educação, ele pode funcionar, mas é claro que para este serviço funcionar, os trabalhadores deverão estar protegidos e com distância mínima de 2 metros. Essa é a regra que tem que ser mantido. Mesma coisa para o call center, né? Mesma coisa para o mercado e para outros. André Almenara está assistindo, um abraço para você. Paula Mello, só aviso... a Paula está dizendo para eu avisar o presidente. Eu acho que a consciência dele já está avisada. Eu não vou entrar em discussão, gente, se o presidente da República está certo ou está errado. A única coisa que eu tenho certeza, necessária, absoluta, indiscutível, de que tudo que está sendo mostrado na TV é verdadeiro. É verdadeiro. Nós vamos pagar o preço para passar por esse momento? Nós vamos pagar com a vida? E com a vida de quem? A vida minha, a vida sua, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu neto. Ninguém sabe quem pode pegar. O vírus é invisível. Se a gente soubesse onde ele está, estava resolvido. Então não pode haver a circulação. Os mercados estão um caos. Para quem entrou depois, eu vou repetir algumas medidas então, gente, do novo decreto. Entrou em vigor o decreto 461, assinei ele agora de manhã, era mais ou menos 10h20 por aí, né?
E para assinar esse decreto às 10h20 da manhã, passamos a madrugada com a nossa equipe trabalhando, tudo de forma também online, né? Inclusive eu eu não realizei coletiva para anunciar o decreto, já para respeitar as ordens de não aproximação de pessoas, porque se eu fizesse uma coletiva na prefeitura, com certeza, como normalmente íamos ter lá 50, 100 profissionais da imprensa, todo um do lado do outro. Não adianta, a gente tem que ser exemplo em tudo. Então não faremos mais coletiva, anunciaremos sempre pela internet, pela minha rede social ou pelo site da prefeitura. Alguém tinha falado do mercado, né? Então talvez alguém está entrando depois. Em relação ao decreto, então está em vigor, ele está para ser publicado, talvez nesses instantes que eu estou falando aqui, já saia no Diário Oficial, a equipe está trabalhando para isso, tudo digital, tudo de forma online, né? Os funcionários da prefeitura, nós estamos dando exemplo, só vai funcionar na prefeitura serviços essenciais. Os funcionários da prefeitura apenas para manter os serviços essenciais. Esses precisam de ir, porque se os funcionários, valorosos funcionários da prefeitura, se eles não forem trabalhar, como nós vamos oferecer o atendimento à população, oferecer a saúde, oferecer a assistência social que nós vamos oferecer, né? Alguém está perguntando IPTU. Gente, impostos municipais, IPTU, não se preocupem com isso, eu já falei agora há pouco, nós não mandaremos nenhuma cobrança nos próximos 90 dias, estão todas suspensas. O IPTU praticamente ele já foi todo pago, em Maringá paga-se muito à vista, mas se eventualmente a pessoa não pagou e esse momento impede ela de pagar, nós não vamos fazer a cobrança nesse período de 90 dias. Vamos esperar passar e ver o que o governo federal vai fazer para socorrer as pessoas e socorrer as empresas. Nós faremos a nossa parte aqui em Maringá, pode ter certeza, porque nós já estamos fazendo, inclusive postergando por 90 dias também o pagamento dos tributos municipais do Simples. Supermercado somente somente poderá continuar funcionando, somente poderá continuar funcionando com um limite máximo de uma pessoa a cada 25 metros quadrados do mercado. Uma pessoa a cada 25 metros quadrados por vez. E essas pessoas dentro do mercado deverão obedecer a distância de 2 metros. Caixas intercalados, né? Estrutura de higienização para as pessoas usarem, álcool e gel ou lavar as mãos para se desinfetar. E os funcionários do supermercado, aliás, os funcionários daqueles serviços que funcionarão, que são só os essenciais, né? Abertos ou fechados, né? Eles deverão estar protegidos também. Nós estamos buscando alternativas para não faltar material de EPI, né? Nós temos uma quantidade de máscaras, nós não podemos distribuir a todos, porque se nós distribuirmos de qualquer forma máscara agora a todos, vai faltar, infelizmente, daqui a alguns dias, faltará para aquela pessoa que está doente e que precisa de usar máscara. Então as máscaras hoje, né, as da prefeitura, nós temos que colocar nos nossos servidores da prefeitura que estiverem atuando nas UPAs, nas unidades de saúde, essas pessoas que estão no contato direto vão usar o EPI, vão usar a máscara, né? Mas nós estamos, não digo restringindo, mas não distribuindo em massa as máscaras, porque nós estamos segurando para não faltar quando a pessoa estiver doente. Estamos tentando comprar, a prefeitura não tem problema de recurso, né? Nós estamos em situação de emergência, que foi declarado na sexta-feira, né? Na segunda, melhor dizendo, eu já agora até me perdi os dias, mas nós declaramos estado de emergência, portanto nós podemos comprar produtos para o controle do coronavírus sem procedimentos administrativos, de forma que onde tiver alguém que produz máscara, que fabrica máscara, nós estamos comprando tudo que tiver, porque o problema não é o dinheiro, não falta dinheiro para a prefeitura, o que falta e vai faltar e já está faltando é produtos no mercado. Então,
isso sim vai faltar produtos no mercado. Então a gente não consegue comprar, mas nós estamos atrás. Ontem à noite, por exemplo, achamos uma pessoa que fabrica máscaras, que produz máscaras em Maringá, que é uma média de 2.000 por dia. Nós compramos todas que ela produzir. Então eu quero tranquilizar vocês em relação a isso. A prefeitura não tem problema da falta do recurso para comprar qualquer dos itens necessários para combater a pandemia. O que acontece é que não há no mercado suficiente para atender. Não há em Maringá, não há no Paraná, não há no Brasil e não há no mundo praticamente. Tem muita gente querendo fazer doações. Quem tiver um equipamento desse de combate ao coronavírus, respirador, máscaras, aventais cirúrgicos, luvas, quem tiver e quiser contribuir, doar, gente, nós recebemos de coração aberto, gente. É só levar na Secretaria Municipal de Secretaria de Saúde, ali na Prudente de Moraes. A questão, volta a repetir, não é você ir lá comprar algumas máscaras e doar para a prefeitura. O problema é você conseguir comprar. Porque se conseguir comprar, a prefeitura vai comprar. Nós temos recurso, né? Graças a Deus a nossa cidade tem superávit financeiro. Nós não estamos com dificuldade financeira. Nós estamos com dificuldade da produção dos materiais. Mas da mesma forma, o HU está trabalhando junto com... Inclusive esclarecer sobre o HU. O HU está trabalhando junto com a gente, né? A nossa Secretaria de Saúde Municipal com o HU. Nós estamos entrelaçados desde o primeiro momento, desde o primeiro dia. O HU fez uma campanha de doação de materiais. Quem puder ajudar, ajude. Mas eu quero garantir para vocês que não falta dinheiro da prefeitura para injetar no HU. O problema, mais uma vez eu repito, é a falta dos materiais no mercado. Tem empresa, ontem parece que uma empresa comprou 2, 3 respiradores. Né? Ótimo, gente, ótimo. Que Deus abençoe quem fizer isso. Se conseguir comprar onde for, onde compra porque nós precisamos. Deixa eu ver, acho que aqui, gente, de modo geral eu vou encerrar então. Acredito que nós falamos aí por mais ou menos, deixa eu ver quantos minutos, aí, uns 40 minutos nós fizemos esse bate-papo. Na sequência, nossa rede social vai publicar mais esclarecimentos para todos, esclarecendo dúvidas. Eu não vou conseguir responder as mensagens que vocês mandam na minha rede social, porque não temos condição de ao menos ler todas, dadas que são milhares de mensagens. Então fiquem atentos ao que nós publicarmos na nossa rede social ou no site da Prefeitura, que é a informação oficial. Claro, também da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde. Eu vou encerrar aqui, a qualquer momento a gente pode voltar para trazer mais algumas notícias. Podem ter certeza que nós estamos aqui firmes, né, com as bênçãos de Deus. Aliás, para encerrar, eu quero pedir, vocês sabem, eu sou cristão, né, para que as pessoas possam fazer uma corrente de união por Maringá, corrente de união pela saúde, pelos nossos servidores da saúde, pelos nossos servidores, né, para que a gente consiga vencer essa batalha, gente. Que Deus abençoe sempre a todos nós de Maringá. Até mais tarde.